Olá, estamos iniciando mais um dia de lançamento do livro Um Novo Amanhecer, mais uma produção da editora SEAC, a editora do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. O nosso encontro de hoje é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade. Antes de iniciarmos esse nosso encontro, com a presença da escritora Marisa Fonte e da palestrante Ângela Guerra, vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos inspirem e para você que nos acompanha agora, que você possa receber as boas vibrações desse nosso encontro. A escritora Marisa Fonte iniciou um trabalho junto à editora SEAC no ano de 2012, quando foi lançado o livro Minha Vida do Outro Lado da Vida, pelo Espírito Roberta. Se passaram quase 10 anos e estamos na semana de lançamento do livro Um Novo Amanhecer, mais um romance dessa parceria entre o Espírito Roberta e a escritora Marisa Fonte. Vamos dar as boas-vindas à nossa amiga escritora Marisa Fonte. Seja bem-vinda, Marisa. Muito obrigada, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Marisa, eu gostaria que você falasse inicialmente a respeito do contato que você teve com a editora SEAC em 2012. À época lançamos o livro Minha Vida do Outro Lado da Vida, também da sua parceria com a Roberta. Como foi esse encontro? Como você chegou à editora SEAC, Marisa? Essa história é muito bonita, né, Renata? É uma história especial, porque, na verdade, quem levou o meu livro para você foi o Richard Simonetti, e ele veio aqui em Santo André fazer umas palestras tal, e eu dei o livro para ele meio despretensiosamente, que eu falei, não sei nem se ele vai conseguir entregar, se ele vai lembrar de entregar, mas aí, para nossa sorte, ele deu para você esse livro, e aí, felizmente, você leu, e como não poderia deixar de ser, você gostou, né? E aí nós começamos essa parceria que já leva aí uns bons anos, uma parceria muito bonita, que me dá muita alegria e que a Roberta também agradece muito sempre. Marisa, nós temos hoje a presença da palestrante Ângela Guerra em nosso encontro. A Ângela tem algumas questões, algumas perguntas para fazer a você e vamos trazê-la para que ela possa participar desse nosso encontro, nos ajudando nas reflexões acerca do seu trabalho literário. Olá, Ângela, seja bem-vinda. Olá, Renato, boa noite a todos. Boa noite, Marisa Fonte, prazer estar aqui com você. Boa noite, Jonatas, e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, uma alegria falar com a Marisa, que eu conheci pessoalmente, fazendo uma palestra no SEAC, né? E Marisa, eu gostaria primeiramente de saber uma coisa, que você pudesse contar aqui para nós hoje, como foi o início da sua história com a Roberta. Porque quem já lhe viu falando, né, ou nas palestras, ou contando essa história, ficou bastante encantado. Eu fiquei. E gostaria que você pudesse nos contar aqui essa noite como foi o início do trabalho de vocês. Claro, eu gosto tanto de contar essa história, Ângela, porque é uma história muito especial, né? Como a gente conheceu uma pessoa que é tão cara para nós. Eu falo que ela é uma pessoa porque para mim é assim uma amiga, né? Que eu estou em contato como estou aqui agora com você. Roberta e eu trabalhamos juntas numa escola de inglês e quando eu saí da escola, uma tarde de domingo, aliás, uma manhã de domingo, uma colega em comum me telefonou e perguntou se eu poderia doar sangue para a Roberta durante a semana, porque ela estava internada com leucemia no hospital aqui de São Paulo, né? E eu falei, eu vou me programar, e essa semana eu vou então, né, doar o sangue para ela. E no final da tarde, essa mesma amiga ligou, aquela tarde de domingo, que é como ela começa o livro Minha Vida do Lado da Vida, né, dizendo que era uma tarde de domingo, final de tarde, né? E essa amiga falou assim, olha, não precisa mais, que a Roberta acaba de falecer. E aquilo me tocou muito, porque a Roberta na época tinha 23 anos, nós não éramos amigas, nós éramos colegas de trabalho,
teve alguns treinamentos que nós fomos juntas no mesmo carro, foi quando eu conversei um pouquinho mais com ela. E ela era, assim, muito disciplinada, mas também era muito divertida. Ela tinha um sorriso maravilhoso, um sorriso lindo, que eu amo, e foi ela que me ensinou até a sorrir mais. Eu sempre fui muito sorridente, né? Como professora, não dá para ser muito séria, que eu não sou uma pessoa séria, assim, sisuda, né? Mas até sorri mais, mesmo nas horas de mais dificuldade. Então, eu fiquei muito comovida quando eu soube que ela havia passado para o outro lado da vida, como ela gosta de falar. E aí eu fui ao velório dela no dia seguinte, e eu me lembro, foi muito bonito, sabe? De eu pôr a minha mão em cima da mão dela e começar a conversar com ela. E aí eu falei para a mãe dela, que estava num cantinho, eu falei assim, olha, não conhecia ninguém da família dela, mas eu sabia que era a mãe e o pai, e que do outro lado estava a irmã e o cunhado, né? Estavam a irmã e o cunhado. E aí eu falei para ela, olha, não fica tão triste não, sabe? Porque a Roberta é um anjo. E o lugar dos anjos não é aqui. Os anjos ficam no céu. Lembro que eu falei isso para ela, né? Desculpa, eu fico comovida quando eu conto essa história. Imagino. E aí, depois de algum tempo, a Roberta começou a aparecer para mim, né? Eu não sei dizer quanto tempo foi isso, não, mas ela aparecia para mim, né? E ela aparecia para mim sempre sorrindo. Sempre assim, sorrindo. E eu falava, o que eu posso fazer por você? O que você gostaria que eu fizesse por você? E ela sorria, desaparecia, e eu lembro que eu sempre fazia um Pai Nosso, e oferecia para ela. E aí, eu comecei a fazer psicografia num centro, e um dia ela apareceu. E ela disse assim para mim, você pode levar uma mensagem para minha família? E eu falei, não, de jeito nenhum. Eu falei, não posso não, eu falei, não conheço a sua família, é muita responsabilidade, eu nunca fiz isso na minha vida, eu não tenho coragem. Eu falei, não, e se eu entendo alguma coisa errada, né? Eu estava começando a fazer psicografia, não é bem começando, porque eu já havia feito anteriormente, quando eu ia num outro centro, mas eu não percebi que estava fazendo psicografia, sabe? Muito tempo depois é que eu entendi que aquilo foi um ensaio, né? E aí, a Roberta falou assim, mas você precisa entregar essa mensagem para eles estão precisando muito. E eu disse, não, não dá. E ela insistiu, eu falei, então deixa eu fazer o seguinte, se você voltar semana que vem, eu entrego as 2 mensagens, mas se você não vier, eu também não entrego essa. Estou combinado, semana que vem eu estou aqui. E é claro que na semana seguinte ela estava, escreveu uma mensagem, e aí eu consegui o endereço dela, porque na época existiam as listas telefônicas, que hoje acho que estão totalmente extintas, nem sei, né? E eu vi lá o nome dela, porque o sobrenome é Silva Santos, então um sobrenome muito comum, né? Eu mesma sou Silva, pensa. E aí eu falei, nossa, tinha vários, mas como eu sabia o bairro onde ela havia morado, eu chutei, né? Falei, deve ser esse aqui. Liguei, e por sorte, eu tinha algumas fotos da Roberta que eu tirei quando a escola fez aniversário, e deu uma festa para todo mundo, todos os funcionários da escola foram convidados, e eu tinha fotos da Roberta, olha que interessante. E aí eu falei assim, o pai dela atendeu, eu falei, olha, tem umas fotos da Roberta, eu gostaria de dar de presente para o senhor aceita? Ele disse, olha, tudo que for da minha filha, eu aceito de coração, se você quiser vir aqui trazer amanhã, né, era um sábado à tarde, ele falou, a gente vai no aniversário da filhadinha da Roberta, mas depois a gente volta, e se você quiser vir, eu vou chegar depois, mas minha esposa vai estar em casa. E eu fui com a minha família. No meio do caminho, a Roberta pediu que eu comprasse uma flor para a mãe dela, e ela escolheu uma violeta. Quando eu fui pegar a violeta, ela falou assim para mim, não, essa não, pega a que está do lado. E qual foi a minha surpresa? Quando a gente chegou na casa dela, minha filha era um toquinho, né? Minha filha com a violetazinha assim na mão para entregar para a mãe da Roberta, e a mãe falou assim, nossa, essa era a cor preferida da Rô. Quando ela falou isso, meu coração já começou a disparar, né? E aí foi a conversa, e tudo que estava lá nas 2 cartinhas que ela tinha escrito tinha tudo a ver, inclusive o nome da avó, que era a Dona Nena, que tinha saudade da avó Nena, disse que ela tinha partido, mas que a família iria aumentar, e daí a pouco apareceu a irmã dela, a irmã estava grávida, também fiquei contente, falei, bom, as informações estão batendo, né? E eu não sei se eu já contei para vocês em algum momento, mas toda essa minha história com a Roberta
foi muito bonita, porque a família ficou muito feliz com essas mensagens e é claro que conseguiram se sentir mais aliviados, não é? Menos tristes, vamos dizer assim, né? Mais consolados. E teve um dia que era aniversário da avó Nena. Quando a avó Nena fez 80 anos, até meu filho tocou violino para a avó Nena, tocou parabéns para ela no violino. Ele tinha, acho que, 5 anos. Foi muito bonito aquele dia. E eu vi a Roberta e eu comecei a falar para os pais da Roberta que ela estava lá e que roupa que ela estava usando, tudo mais, quem estava com ela. E sempre que eu estava assim com eles, né, com o pai e com a mãe, ela aparecia e o pai sempre falava assim: você está vendo a Roberta? Não, ela está aqui do meu lado. Eu falei assim: porque dá para ver na tua cara, você está com a Roberta, vendo a Roberta, né, que você muda quando você vê a Roberta. Aí, nesse dia, por que foi tão especial? Gente, desculpa a emoção, viu? Eu estou fazendo uma força aqui para não desaguar, que eu fico tão feliz com as histórias. Bem, no dia seguinte, uma tia do pai dela, que conhece Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né? Maravilhosa, que psicografou, ela já psicografou 75 livros, ano retrasado, ela disse para mim que ia lançar o livro de número 75 e ela ia fazer 75, olha que linda. E depois nós não nos vimos por causa da pandemia, se encontrava nas feiras. E essa tia conhecia Vera Lúcia, né? E a Vera Lúcia ligou para essa tia, que se chama Mirna, tia do pai da Roberta, e falou assim: olha, Antônio Carlos, que é o espírito que escreve com ela, né? Antônio Carlos pediu para falar que ontem a Roberta estava numa festa, assim, vestindo tal roupa acompanhada, que é o Jerônimo, né, que estava com ela, que ela conta no livro dela, no primeiro, né, no Minha Vida do Outro Lado da Vida. E eu tinha falado aquilo. Então, para mim, eu sou muito grata até hoje ao Antônio Carlos, a Vera Lúcia que deu o recado, e a tia que mandou esse recado para mim, né? E a mãe da Roberta que transmitiu, olha só, um foi transmitindo para o outro, né? Porque naquele momento eu tive certeza de que tudo aquilo que eu estava fazendo era verdadeiro. Isso foi muito precioso para mim. Então é isso. São muitas histórias bonitas que eu tenho, essa é uma delas. Eu só Maravilhoso. Marisa, muito obrigada por ter contado para a gente. Nós sentimos também a sua emoção. E como é que você soube que você iria passar a escrever com a Roberta? Eu não sabia, não. Que momento isso aconteceu? Foi uma grata surpresa. Foi assim. Começaram a vir 10 espíritos, né? Então vinha a Maria, porque a Maria, essa história também é muito bonita. A Maria, na verdade, ela foi madrinha do tio da Roberta, sabe? E aí lá no outro lado da vida elas se encontraram e elas estavam trabalhando juntas. Olha, tudo está muito interligado e a gente não sabe. Eu não sabia quem era a Maria. Quem falou foi a mãe da Roberta numa das conversas. Assim, não, peraí, mas a Maria, né? Eu falei o sobrenome, ela não assina o sobrenome, mas eu sei quem ela é. Até fui ao túmulo onde os restos mortais foram enterrados, em Santo André, uma vez. E ela falou assim: essa Maria, ela era a madrinha do meu irmão. E olha só, aí vinha a Maria, vinha a Roberta e mais 8 homens, né? Dentre eles o meu sogro, Álvaro. E aí a gente começou a escrever mensagens, muitas mensagens. A gente escreveu, olha, material, Angela, que deve dar aí para os 4 ou 5 livros de mensagens. A gente fez muita mensagem. Até que um dia a Roberta falou assim, não é? Ela falou assim: queria escrever a história da minha vida, vamos escrever um romance? Falei: você é quem manda, se você falar para fazer, já estou fazendo, claro, né? E foi onde veio a Minha Vida do Outro Lado da Vida, que foi nosso primeiro trabalho mesmo, nosso primeiro romance. Ai, que lindo, Marisa. E foi esse que o Richard Simonetti levou nas mãos do Renato aí. Então, o que o Renato... E não paramos mais, né? Não? Como? Não, nós não paramos mais de escrever, né? Nós não paramos mais.
entende? Para nossa felicidade, né? Então é isso. Muito obrigada, Marisa. Eu gostei muito de ouvir novamente a história e tenho certeza também que as pessoas que estão ouvindo, estão participando aqui conosco, se emocionaram com a gente, com a sua história, né? Com a da Roberta. Muito obrigada. Ô Marisa, É linda essa história, né? indo aí ao Oi, encontro, Renato. né, do que a Ângela colocou a respeito dessa relação com a Roberta, você também possui obras da sua própria autoria. Além da sua afinidade vibratória com a Roberta, e durante anos vocês duas, né, vêm realizando um trabalho com a editora CA, que já é o 5º livro, mas você também possui produções que você mesma construiu. Eu gostaria que você falasse um pouco também do seu trabalho, que vai além, que eu sei, que vai além da psicografia, porque você também é psicanalista, você é coach, e acredito que a sua sensibilidade você usa para que você possa desenvolver essas outras atividades também, não é, Marisa? É verdade, Renata, eu escrevo sim. Eu tenho só, por enquanto, um livro que já está assim, saindo, né? Que vai ser que é um e-book. Eu tenho outro que está em fase de revisão. E tem mais 2 que eu estou escrevendo. Então, eu gosto bastante de escrever desde pequena, sempre gostei muito de escrever. Até eu acho que isso também facilita muito esse trabalho meu com a Roberta, porque como a gente já tem essa facilidade em escrever, né, acaba ficando muito fácil a nossa conexão. Mas eu sei diferenciar bem quando um trabalho é meu e quando um trabalho não é meu, né? Porque é bastante diferente esse processo todo. Se vocês quiserem, em outro momento eu falo. Mas é assim, o meu trabalho, ele procura focar muito nessa coisa que você falou, né, nessa ideia de atender as pessoas, porque, de verdade, por que eu fui fazer psicanálise? Porque a Roberta, de algum modo, me levou a fazer isso. Era um sonho fazer psicanálise, eu queria fazer há muitos anos, e teve um dia que eu saí para comer uma pizza com uma amiga, quando estava na porta aqui de casa para me deixar em casa, ela falou, eu perguntei seus cursos, você já terminou, tal. Ela falou, eu terminei a psicanálise no ano passado, já estou atendendo, tal. Eu falei, psicanálise? Olha, gente, eu não lembrava que ela fazia psicanálise, né? E aí eu falei, não, então você me passa o telefone da escola que eu vou fazer. E era a véspera de carnaval, que era uma sexta-feira, e eu telefonei para a escola no sábado mesmo, deixei recado na secretária eletrônica. Aí quando foi na quinta-feira, a dona da escola me ligou e falou, olha, a gente está começando uma turma amanhã, e se você quiser vir fazer uma aula, né, assistir uma aula experimental, você pode vir. E aí eu fui, até a Bruna resolveu ir comigo, né, a minha filha, e nós fizemos esse curso juntas, mas essa é uma outra história. E aí, por causa desse trabalho de psicanalista, né, acabou que completou uma coisa que eu já venho fazendo a vida toda, que é escutar pessoas, porque é interessante, quando a gente dá aula, eu dou aula particular, só particular, já faz 26 anos, mas aula particular eu comecei a dar há 29 anos, né, já faz muito tempo. Então é engraçado que você começa a conhecer as pessoas, não é que você não dá aula e faz terapia na aula, não é isso. Mas o que acontece é que você já sabe, quando você vê a carinha do aluno, como é que ele está naquele dia. Então você já sabe se você pode fazer um tipo de atividade ou não, se ele está melhor para aquilo ou não, se tem que pular alguma coisa e retomar na aula seguinte, sabe? Você vai criando essa sensibilidade. Então, eu estou dizendo isso porque muita gente fala assim, não sei o que tem a ver você dar aula de inglês com você ser psicanalista. Mas tem tudo a ver, porque eu lido com ser humano já há 44 anos, você dá aula há 44 anos, desde muito novinho. Então, é uma delícia, né? Porque eu gosto de lidar com as pessoas. E quando eu terminei não, quando eu estava psicografando o livro Histórias do Outro Lado da Vida, que é o lançamento que a SEAC fez no ano retrasado, a Roberta, em algum momento lá desse livro, ela fala assim, que eu estava com ela do outro lado da vida, atendendo, né? E aí eu parei o livro, comecei a chorar, falei, Roberta, como assim? Você
me levava para a gente trabalhar juntas, ela falou, isso mesmo, você foi fazer psicanálise para poder atender os encarnados, porque os encarnados estão atendendo faz tempo já. Eu falei, eu não acredito, e você não me contou nada. Aí ela falou assim, você não precisa saber de tudo. Ela falou assim, você não precisa saber de tudo. Quando eu contei para a mãe dela, que ela me falou isso, a mãe dela começou a rir, falou assim, você sabe que ela falava desse jeitinho mesmo para mim? Às vezes eu falava assim, mas você não me contou nada, Rô. E ela falava, mãe, a senhora não precisa saber de tudo. Então foi muito bonitinho, né? Porque eu falei, olha só, ela me levou, né, a saber onde tinha esse curso e redespertar essa minha vontade, né? Porque eu já tinha essa vontade há muitos anos. E eu consegui fazer, não sei nem como eu consegui fazer, mas consegui fazer esse curso de psicanálise, né? Porque sempre tinha alguma coisa, era horário, era alguma coisa que me impedia de fazer. E aí eu consegui fazer, foi muito legal. Então, essa história. E aí fica até mais fácil para mim escrever, porque eu gosto muito de abordar esses assuntos que são de ordem emocional mesmo, né? E aí hoje, como psicanalista, eu consigo ver muita coisa que antigamente eu não conseguia enxergar sob essa mesma ótica. E é uma bênção, né? É uma coisa maravilhosa. E como a minha filha também é psicanalista, a gente consegue discutir muitas coisas que envolvem os sentimentos das pessoas e tudo mais, e isso é muito rico. E é aí que a gente consegue fazer esse trabalho também de uma forma ainda melhor. E eu comecei a escrever bastante, não faz tanto tempo não, faz uns 3 anos só, porque nunca achava tempo para isso. Agora eu falei, tem que achar um tempo porque eu gosto muito de escrever. E fora isso, eu escrevo contos. Hoje mesmo chegou um livro novo que foi lançado. Então, eu tenho 4 contos publicados em 4 antologias de contos, e vão sair mais 2 livros esse ano ainda. Eu só estou esperando sair, já está tudo certinho para sair. É essa a história. Marisa, eu sempre comento que a editora SEAC é uma editora que deve possuir uma unidade no plano espiritual, porque normalmente muitas das obras que a gente trabalha com a editora SEAC, a gente sabe que há uma equipe espiritual que já trabalhou aquele texto, que já procurou de alguma forma melhorá-lo. E eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto, porque a Roberta, quando estava aqui entre nós, quando estava encarnada, ela, a princípio, não era escritora. Mas chegando ao plano espiritual, a partir do momento em que ela decidiu, juntamente com uma equipe espiritual, contar a sua história, e a partir daí criar essa parceria com você. Como é o processo? A Roberta chegou a falar alguma coisa com você a respeito de como foi o processo dela, Roberta, com a literatura no plano espiritual? Existe alguma equipe que ajuda e orienta a Roberta nesse trabalho? Ela chegou a falar para você desse processo no plano espiritual? Olha, na verdade, eu não me lembro de ela falar nada nesse sentido, Renato. O que eu sei é que eu fui preparada para escrever com ela. Ela conta isso no Minha Vida do Lado da Vida, né? Ela fala isso. Ela explica que ela queria escrever alguma coisa e que foi nesse momento, então, que ela me procurou, né? Agora, a Roberta mesmo, o que eu sei é que ela estuda muito, né? Ela é uma pessoa estudiosa, continua sendo uma pessoa estudiosa, então ela sempre procura aprender bastante. E a gente, como professora, tem esse bichinho de querer aprender mesmo, né? A gente gosta de ensinar, mas também a gente gosta muito de aprender. Então, eu acredito que sim, que ela também tenha sido preparada, né? E eu vou falar uma coisa legal para vocês, muito bonita. Eu nunca vi a Roberta, assim, nunca tive esse espelhamento de como que era, né? Mas eu tenho um amigo que é médium vidente, e a gente fazia um trabalho antes da pandemia, onde nós recebemos cartas abertas para o público, e até a equipe chamou esse trabalho de correio fraterno. Então, ele uma vez falou para mim que ele descreveu direitinho como é que era isso, sabe, da Roberta, os fios que ligavam a gente e tudo mais, né? Ela, assim, meio que me
sei lá, como se fosse dando um passe, não sei bem, né? E ela ajudando também algumas pessoas que não tinham condição de fazer esse trabalho, até as pessoas escreviam a carta e falavam, tem uma moça aqui da equipe, que é a Roberta, que está me ajudando a escrever, porque sozinho eu não consigo fazer isso ainda. Então, veja, é uma coisa muito bonita, e eu tenho certeza que isso também foi aprendido em algum momento, mas nunca perguntei, eu vou perguntar para ela, depois eu vou satisfazer a sua curiosidade, Renato. É porque eu fiz esse questionamento, essa pergunta, porque em contato com alguns autores que recebem de forma através da sua psicografia, muitas vezes o autor recebe algumas informações não diretamente da editora. Vou dar um exemplo para você. Uma escritora que já escreveu conosco, nós mudamos uma data de programação de lançamento de um livro dela. Mas eu fiquei de entrar em contato com ela no dia seguinte. Quando chegou o dia seguinte, ela me ligou e disse, olha, eu fiquei sabendo que vocês vão adiar a data. Aí eu perguntei a ela, falei, foi alguém da editora, né, que já ligou para você? Ela falou, não, essa noite eu sonhei e estava em contato com o meu mentor e ele falou, olha, o rapaz lá da editora, eu acho que ele vai mudar a data do lançamento do seu livro, né? Então você fala com ele e tal. Então isso é um fato incrível, porque a editora SEAC, como ela tem esses conteúdos, que são conteúdos, muitos deles, que vêm do plano espiritual, de autores espirituais, esse trabalho realizado aqui com a editora SEAC, na verdade existe um trabalho amplo, maior também realizado na espiritualidade. Por isso que eu fiz essa pergunta. E eu sei que a Ângela também, ela tem mais algumas questões, e o convite que nós fizemos à Ângela foi para que ela participasse, e a Ângela, ela sempre se sente tocada pelo trabalho que você realiza, Marisa, juntamente com a Roberta, e ela tem algumas questões ligadas a essa sua conexão com a Roberta, não é, Ângela? É com você. Sim, tenho. Realmente é encantador o trabalho e ver essa afinidade que vocês têm é muito bonito, muito bonita, né? Marisa, nós estamos, né, a editora SEAC lançando um novo Amanhecer, que traz uma história também belíssima, uma leitura que flui, né? E da Sônia e do Renato, que é uma história lindíssima. E você traz nas suas obras, né, e a Roberta, essa doçura e essa sensibilidade que é muito perceptível de vocês. E eu queria saber como é que nasce uma nova obra, né? Como é que é a disciplina da médium Marisa? Eu acredito que tenha que ser muito grande essa disciplina. E em quanto tempo vocês conseguem realizar um trabalho lindo como este que você está lançando essa semana aqui? É lindo mesmo, tem que falar que é lindo mesmo. É lindo mesmo, com certeza. Então, esse trabalho, Angela, nós terminamos, eu acho que foi em agosto ou setembro do ano passado, né? Demorou mais ou menos um ano. Toda sexta-feira pela manhã, eu sento e eu faço esse trabalho com a Roberta. Infelizmente, eu não consigo dispor de mais tempo, né? Eu trabalho bastante, e a disciplina que eu tenho é no sentido de eu me comportar direitinho em relação aos meus pensamentos, em relação à minha vibração, né? Eu preciso ter, porque ela me puxa muitas orelhas, sabe? Não pensa assim que ela vai ficar brava comigo, que ela fala assim, vamos parar com isso? Porque você é vigiada o tempo todo. Mas vamos dizer assim, que é como se ela me cutucasse para eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci, né? Teve um dia até que, assim, faz muitos anos isso, né? Que eu estava dirigindo e eu fiquei brava, né, com uma pessoa, sabe? Que me cortou na minha frente. E ela falou assim, olha essa raiva. Eu falei assim, Roberta, mas sabe o que ele fez? Ela falou assim, sim, mas fica calma, o que adianta ficar brava? Só é ruim para você. Aí comecei a rir, né? Falei assim, bonitinha, para você é fácil, né? Tá aí com um monte de espírito de luz, tá aí resolvendo um monte de coisa, né? Eu entendo, resolve muita coisa, faz muita coisa, mas olha os seus companheiros, ninguém é dessa cortada em mim. Ela riu e falou assim, mas tem que vigiar e orar, continua aí que é isso que tem que fazer.
Então, é sempre nesse clima muito descontraído, e ela é muito compreensiva, né? Eu sempre, quando eu sento para fazer a psicografia, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a ela pela paciência que ela tem comigo, agradecer a equipe que apoia a gente, e agradecer por eu poder espiar de uma maneira tão gostosa, né? E tão boa, porque acabo repartindo com tanta gente essas histórias. Então, poder espiar as coisas que eu fiz, que eu poderia ter feito melhores em outras encarnações, mas não fiz, de um jeito tão bonito, né? Então, eu agradeço Sim. muito isso. Eu falo, poxa, cada livro que chega, sabe, Angela, eu fico imaginando quantas pessoas vão poder ler aquele trabalho e quantas pessoas vão se beneficiar dele. Isso enche a gente de alegria, sabe? Porque o nosso intuito sempre foi esse. Desde as nossas mensagens lá atrás, então aqueles espíritos todos mandando aquelas mensagens bonitas, eu, né, procurando nas palestras também ajudar as pessoas, enfim, a gente está aqui para isso, não é? E você com essas palestras, tenho certeza, também pensa dessa forma. A gente está aqui porque se a gente não contribuir por aqui, pelo menos quem está ali por perto, uma pessoinha só, uma, que seja beneficiada, já vai ser bom, não é? Então, a ideia dos nossos livros é essa, que traga paz, que traga conforto, que traga esperança, que traga um alento para quem lê. Perfeito. Eu tenho Muito bem. certeza que as pessoas irão encontrar exatamente isso nesta obra também, Marisa. Muito obrigada. Marisa, você comentou a Não sei se respeito. respondi o que você queria saber. Sim, Faltou fala para mim. da afinidade respondeu e da disciplina, né? Porque o médium, até você Tá falou, bom. você está sempre muito em alerta, né? Para uma boa conduta e para sim realizar um bom É, trabalho, né? Para ser uma é. melhor receptora, digamos assim, e com essa disciplina. Você respondeu, sim. Muito obrigada. É que Marisa, falhou a minha internet aqui, eu fiquei na dúvida, desculpa. eu Imagina. gostaria só de fazer um destaque a respeito do livro espírita. A gente vem falando a respeito da sua relação com a Roberta, desde o desencarne até os dias de hoje. E o livro espírita, ele tem diversas funções. Nesse caso, em que nós temos um trabalho seu em parceria com uma colega sua de trabalho aqui, que desencarnou, como você acredita, Marisa, que o livro foi importante para o restabelecimento, podemos até dizer, do equilíbrio da família da Roberta? Porque o seu contato com a Roberta, de certo modo, foi uma ponte, foi uma forma da família ter contato com a filha que havia partido. E daí a importância do livro espírita. Como está a família da Roberta hoje, passados tantos anos? Olha, interessante a tua pergunta, e se eu não estou enganada, porque eu sou muito ruinzinha com datas. No dia 12 agora, seria o aniversário da desencarnação da Roberta, né? Então, hoje, eles estão naturalmente ainda com saudades, que isso não vai passar nunca, né? Eu falo sempre com eles. E as saudades existem, né? Saudades é uma coisa que não vai deixar de existir, saudades existem, existirão sempre. A mãe dela tem dias que fica um pouco mais saudosa, um pouco mais chateada, porque lembra mais dela. A irmã às vezes fala assim, poxa, que será que a minha irmã me falaria, né, e tal. E é interessante que muitas vezes quando eu estou terminando a psicografia na sexta-feira dos livros, que a gente faz livros o tempo todo, né, ela me pede para mandar uma mensagem para a família. E é interessante que a irmã sempre fala assim, nossa, está precisando disso hoje. Ah, bem que essa semana eu pensei nela e fiz uma pergunta e ela me respondeu através dessa mensagem. Então, olha, o livro foi importante e é importante cada livro que ela lança, porque é como se atestasse, como é que eu vou colocar isso de um jeito bem legal? Atestasse assim, ó, nós, entre aspas, perdemos a Roberta, né? Não temos mais a convivência com a Roberta, mas em compensação, ela consegue dividir tudo isso com tantas pessoas, e isso é tão importante para tanta gente, e aí a gente precisa, então, agradecer
por ter tido a Roberta conosco durante esses anos. Ela ficou só 23 anos, mas nesses anos em que ela ficou foi tudo muito gostoso, foi tudo maravilhoso, porque ela é uma pessoa realmente ótima, né? Que todo mundo gostava muito. Então, a importância do livro é justamente essa, né? Porque além de consolar a família e de mostrar que, olha, eu estou aqui, né? Gente, vou falar uma coisa, viu? Quando tem, é que agora, no passado e isso, por causa da pandemia, a gente não vai ter essa possibilidade. Mas quando tem livro novo, a mãe e a irmã já falam assim, então a gente vai fazer em tal dia, em tal horário, pode ser, pode não ser, que hora você acha melhor. A gente combina e sempre tem um lançamento onde elas chamam todo mundo que gostava da Roberta, os amigos, os familiares, né? E é tão bonito esse momento, sabe? Porque a Roberta, vocês sabem, né? A Ângela já deve ter visto também. Ela escreve uma mensagem para cada pessoa no livro, não é uma mensagem geral. Ela escreve uma mensagem para aquela pessoa que vai receber aquele livro. E aí, quando a gente está nesses eventos com a família dela, ela muitas vezes me pede, ó, abraça mais forte, fala tal coisa. E é muito emocionante, vocês não têm ideia. Como isso tudo para mim é tão precioso, sabe? E saber que eu, de alguma forma, fui esse instrumento que ajudou a família, me deixa muito feliz. Porque alivia essa dor, porque dói, gente. Por mais que a gente ia falar, essa é minha espírita, não sei o que lá. Eu sei quanto dói. Minha família toda já foi, né? A primeira família, aquele núcleo de avós, tios, mãe, todo mundo já se foi. E é muito tempo. E todos foram num espaço de tempo muito curto. Então, olha só, o livro eu acho que ele sempre vai consolar. E muitas pessoas dão esse feedback para mim até hoje, de como os livros consolam, de como eles ajudam. É isso. Eu fiz essa pergunta realmente com o intuito da gente reforçar a importância do livro espírita. Muito se fala, né, que o brasileiro não lê muito, não tem o hábito da leitura, mas nós sabemos da importância do livro e o livro está sempre esperando você, né? Você que às vezes, poxa vida, faz tempo que eu não leio um livro, mas o livro está lá esperando. E o livro consola, como a Marisa colocou, né, Marisa? Você bem colocou. E então eu acho que é importante a gente ressaltar esse trabalho, que é esse trabalho seu em parceria com a Roberta. Bom, eu gostaria agora de agradecer a presença da Ângela. Foi muito bom a gente poder compartilhar algumas ideias, fazer algumas reflexões. Ângela, queria agradecer a sua presença e queria que você deixasse aí as suas considerações finais, Ângela. Oi, Renato, imagina, sou eu quem vai agradecer por essa oportunidade de estar aqui conversando com a Marisa, falando de tudo isso que é tão lindo, não é? E tão especial. E obrigada, Renato, obrigada, editora SEAC, a nossa casa SEAC, por essa oportunidade de estar aqui. E leiam, um novo amanhecer pode trazer também um novo amanhecer para você. E assim, por um pouquinho que eu li, é muito inspirador, traz muita esperança, o acaso não existe, os encontros acontecem e podem transformar as nossas vidas, não é isso? Então, muito obrigada, Marisa, por mais essa obra, a Roberta também, obrigada, Renato, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Nós aqui agradecemos, Ângela. E Marisa, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, falasse da sua expectativa em relação a esse lançamento, mais uma parceria sua com a Roberta, Marisa. Olha, eu tenho certeza de que quem lê vai gostar muito, porque é uma história muito doce, muito bonita, é uma história de muito consolo, que mostra mesmo que, sabe, sempre a gente tem que olhar que vem uma situação melhor depois de uma situação, por mais terrível que ela nos pareça naquele momento, sempre vai chegar um novo amanhecer, sempre vai chegar. E a gente precisa entender, isso é muito importante, que tudo que a gente está passando hoje tem a ver, sim, com as nossas coisas de outras vidas. Mas isso também não significa que a gente não tem como se consertar, vamos dizer assim, né? A gente pode sempre se melhorar, a gente sempre pode
buscar ali o autoconhecimento, para entender um pouquinho mais sobre nós e para fazer as coisas de um jeito diferente. E eu quero agradecer demais a SEAC por mais esse trabalho, por mais essa oportunidade. Roberta, estamos nas nuvens de alegria. Ela ficou muito feliz quando soube que você ia publicar esse livro, né? Que você pediu para a gente bem, assim, em cima da hora, e felizmente deu tudo certo, porque tinha que dar mesmo, esse livro é bonito e tem que ser lido, e com certeza quem lê vai aproveitar demais, eu tenho certeza que vai trazer muito alento também, porque não é uma simples leitura, assim, sabe, ler correndo e pronto. Ele é um livro fácil de ler, sim. A proposta da Roberta é sempre que o material seja acessível para quem quiser ler, desde uma criança até uma pessoa que não entende nada da doutrina, não importa, é para todo mundo ler. Por isso que nosso trabalho é assim, um trabalho simples, como nós somos, ela e eu, né? E didático, porque a gente é professora também. Então, a gente gosta de explicar as coisas, ela gosta e ela me ensinou isso, né? Muita coisa ela fala para mim, agora você vai pesquisa, agora você vai ler, agora você vai e veja aí que capítulo que está isso no Evangelho, coloca, né? Então, a gente gosta sempre de ilustrar, de explicar, porque a ideia é que as pessoas aprendam com o livro, não é uma leitura qualquer, é a leitura desse livro que vai te trazer bastante coisa boa, uma bagagem bem legal aí, e que você precisa aproveitar ao máximo. Então, quero agradecer ao SEAC, agradecer ao Renato, que a gente tem essa parceria tão gostosa juntos, agradecer a Ângela pela participação, amei que você estivesse aqui com a gente, e ao Jonathan, que está aí nos bastidores também, cuidando para que tudo dê certo, e a você que está assistindo a gente, o meu grande, grande, grande abraço, e o meu muito obrigada, e aproveitem bem a leitura desse livro que vocês vão amar. Marisa, nós que agradecemos a sua presença, agradecemos também a presença da Ângela, e gostaríamos de dizer que o livro Um Novo Amanhecer, livro da escritora Marisa Fonte, pelo Espírito Roberta, é o livro que está no Clube do Livro Espírita Richard Simonetti, é o Clube do Livro Espírita da Livraria SEAC. Para que você possa adquirir a obra, você pode fazer a aquisição através do site da editora, que é o editoraseac.com.br, ou você pode presencialmente vir até a livraria do Centro Espírita Amor e Caridade, e para você que é sócio do clube, este é o livro do mês, é o romance do mês. Agradecemos à escritora Marisa Fonte, a convidada Ângela Guerra, ao Jonatas, que está aqui no comando da parte técnica, e a você que nos acompanha e nos acompanhou durante esse encontro. Muito obrigado a todos e até a próxima.